Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura preparatória do nosso ambiente, do livro Seara dos Médiuns. O texto é Alegas, baseado na questão 220 do parágrafo 16 de O Livro dos Médiuns. Alegas descrença da vida celestial por audiência da comprovação que supões adequada, e viajas ante a glória do firmamento num gigantesco engenho cósmico de nome Terra, a girar sobre si mesmo com imensa velocidade em torno do Sol, e não pensas nisso. Alegas que não compreendes como possam surgir irradiações do espírito e te equilibras cada dia sob a luz solar que se expande na imensidão do espaço a 300 mil quilômetros por segundo, sem que lhe abordes a estrutura mais íntima. Alegas que não ouves a voz das inteligências desencarnadas e moras num reino de ondas de que as maiores estações emissoras dosam apenas ínfima porção, transformando em sons articulados o que te parece solidão e silêncio. Alegas que ninguém te explica por que processos se alimentam as almas com os fluidos sutis e vives no oceano aéreo, nutrindo-te em maior grau dos recursos imponderáveis da natureza. Alegas que a existência humana fora da matéria física é inaceitável por tornar-se invisível. Entretanto, quanta coisa invisível considera real? Alegas a impossibilidade da materialização transitória dos amigos que já transpuseram as fronteiras do túmulo, e apesar das notáveis observações da genética, desconheces como nasceste entre as formas carnais, tanto quanto ignora os processos por que te desenvolve. Não te lamentes, porém, quanto à falta de elementos mediúnicos para o levantamento das boas obras. Não te condiciones a informes alheios para ajudar. Todos possuímos vasta provisão de sementes e luzes do conhecimento superior e estamos convictos de que fomos chamados para servir. O que Jesus ensinou há quase 2 milênios tem força de verdade para todos os séculos, e a mensagem desse ou daquele arauto do Evangelho aos ouvidos de alguém é lição para todos nós. Importa, acima de tudo, estender o bem, entendendo-se que o bem verdadeiro será sempre o bem que façamos aos outros. Toma alguns grãos de trigo achados na rua a esmo. Não sabes de onde vieram. No entanto, se resolves plantá-los ainda hoje, com respeito e carinho, em breve as leis de Deus, sem que as veja agindo, deles farão no solo, em teu próprio favor, vasto e belo trigal. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos. Querido Mestre Jesus, irmão amado, em seus nomes agradecemos mais uma vez por aqui estarmos. Que possamos todos nós estarmos num ambiente de amor, de fraternidade, com disposição interna para estudarmos, para aprendermos e aprendermos, para servirmos, para buscarmos relacionamentos mais sólidos e duradouros. Que o nosso estudo de hoje, mais uma vez, possa transcorrer com serenidade e, principalmente, com o desejo de servir. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos fazer a nossa 7ª unidade teórica, Estados da Alma após a Morte.
cada um recebeu o número, né? O de sempre, a gente faz o estudo lá em cima. Os textos hoje são longos, mas vai ficar um pouco como lição de casa, porque o início dele a gente já resume tudo o que a gente quer que vocês saibam. O resto são detalhes, são outras informações que vocês vão ler em casa. Boa noite, pessoal, tudo bom? Desculpem os problemas técnicos aí. Bom, a gente é o do grupo 1, como a Silvia falou, a gente vai falar do mundo espiritual e suas gradações. Eu acho que a gente deu bastante sorte comparado com os outros, porque, na verdade, a gente só vai falar um pouquinho mesmo, bem pouca coisa, e, basicamente, na minha opinião, foi um resumo de muitas coisas que a gente já viu. Vamos por partes aí, então. Primeira coisa, o que a gente percebeu? O que a gente aprendeu lendo? Que o mundo espiritual e o mundo corporal são dois mundos. No entanto, mundos que se interagem. E o principal, se é que a gente pode usar essa palavra, mas seria o mundo espiritual. É como se fosse o mundo corporal fosse um mundo secundário, uma fase do mundo espiritual, tá certo? E esses mundos, como foi dito, eles têm contatos uns com os outros. Como se faz esse contato? Através do perispírito, tá? O perispírito, que seria, pelo termo que o livro usou, um invólucro semimaterial composto por fluido universal. Esse invólucro que a gente aprendeu, chamado perispírito, então seria a ligação, o elo que existe entre o mundo espiritual e o mundo carnal, o mundo corporal, o mundo físico. Tá certo? E esse perispírito, ele toma formas conforme a evolutividade dos espíritos, né? Aqueles espíritos menos evoluídos talvez sejam mais grosseiros, né? Enquanto que os espíritos mais evoluídos são mais translúcidos, têm menos forma física. E por que isso? Por que a gente está falando disso? Porque o livro que a gente leu, ele trabalha também com a diferença, a divisão das ordens dos espíritos. A primeira coisa que a gente achou bem interessante de ser falado é que o próprio espírito, quando conversa com Allan Kardec, responde que não existem classificações espirituais. Não existem. No entanto, ele faz um tipo de classificação para nós, seres humanos, entendermos melhor. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos quando a gente chega em um ambiente qualquer, eu gosto, né, por ser professor, eu gosto de sempre falar isso muito para os alunos. Turma, eu sou melhor que vocês em história, porque eu estudei história para fazer faculdade e para poder dar aula. Mas todo mundo aqui é melhor que eu em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Não existem melhores ou piores. Existem capacidades e habilidades diferentes, né? Mas o livro, então, ele separa em três etapazinhas, vamos dizer assim. O primeiro, o topo, que seria o quê? A perfeição máxima, o espírito puro, né? A segunda seriam aqueles espíritos que estão caminhando pelo bem, que eles desejam o bem, tá certo? Nesse grupo, né, dos espíritos que desejam o bem, eles tentam sempre evoluir 3 grandes critérios específicos: a ciência, a sabedoria e a bondade. E é importante dizer que mesmo esses espíritos desejando o bem, eles ainda passam por provas, por provações, sempre para tentar evoluir até o estado de espírito perfeito, certo? E por último, a última categoria, que são os chamados espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, eles também são variados. Tem aqueles que querem fazer o mal porque são malvados e querem fazer o mal a todo momento, e se tiverem oportunidade vão fazer o mal. Tem aqueles que às vezes fazem mal, mas fazem mal sem querer. O exemplo que eu dei foi a minha filhadinha que eu tenho, né? Ela tem 4 anos e meio, né? E ela derramou o leite na mesa. E a mãe não estava perto. O que ela fez? Ela pegou o caminho da mesa e limpou, né? Limpou, quer dizer, deixou a casa inteira mais suja. Ela não teve maldade para fazer isso, mas ela fez algo que não foi muito bom, pelo menos para a pessoa que foi limpar depois, não é isso? Então, esses espíritos. E tem aquele meio termo também, que seria o quê? Aqueles espíritos que, né, não
fazem o mal às vezes, mas fazem o bem às vezes, então, que estão nesse meio termo. Mas, como eu disse, o mais importante, não dá para a gente catalogar eles, né, e nem podemos fazer isso, né? Não vamos na rua aí e falar, você é um espírito imperfeito, não, eu desejo o bem. Lógico que nós não podemos fazer isso, tá certo? E seria basicamente isso. Obrigado. Exatamente isso. E a gente, logo depois, tem a escala espírita, né? Logo depois desse item, que é o que a gente já estudou, né? Eu não vou dizer exaustivamente, porque até hoje nós estamos aqui, não sei quantos anos, semana passada mesmo, nós falamos da escala espírita no nosso grupo mediúnico, de estudo mediúnico, e da escala de médiuns, né? Lógico que uma escala didática, como ele disse, né? Então a gente tem que estar sempre sabendo essa escala espírita, para a gente saber com o tipo de pessoa que a gente está conversando, com o tipo de criatura. O grupo 2, o mundo espiritual e suas gradações também. Estudaram no Livro dos Espíritos o item 114 a 127. Tá bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, o nosso grupo estudou bastante, chegamos a algumas conclusões que eu vou resumir para vocês aqui. Em primeiro lugar, né, os espíritos são semelhantes a crianças, se a gente considerar que eles são criados nem bons nem maus. A diferença crucial entre o espírito neném e uma criança neném é que a criança já traz umas vivências. O espírito, quando ele é criado, realmente ele é puro e ignorante, né? E os espíritos são criados simples por Deus, né? E cada um tem uma missão. Essa missão, ela é essencial para que os espíritos evoluem, né? E a evolução é em direção à perfeição. Então o espírito ele está em constante evolução. O pior que pode acontecer para um espírito é ele estacionar. O espírito jamais regride, né? Por mais que o espírito opte pelo mal, ele vai estar estacionado, ele não vai regredir na escala de evolução dele. E a velocidade de evolução é variável de espírito a espírito, conforme o desejo, né, e a submissão às provas que lhe foram dadas por Deus para evoluir, a submissão e a vontade de vencer, de ultrapassar esses obstáculos que fazem com que seja mais veloz em sua evolução ou menos veloz, né? As conquistas das provas, né, e por que Deus faz as provas e não nos já presenteia, né, com a perfeição? Porque a conquista, né, das provas é um mérito, né? Aquela coisa que você não ganhou nada, nós conquistamos. Então, quando a gente chegar, quando todos os espíritos, e todos chegarão, mais tempo ou menos tempo, todos os espíritos chegarão à perfeição, então eles conquistarão a perfeição. Através de suas escolhas, através do livre-arbítrio, através de seus tropeços, mas será uma coisa conquistada, não será dada por Deus. E assim, como na vida terrestre, tudo que a gente conquista e não ganha de graça, realmente nos é mais valoroso, né? E o grau supremo da evolução é oferecido a Deus para todos os espíritos, né? Todos os espíritos têm essa oportunidade e, com tempo ou menos tempo, todos chegarão também. E o livre-arbítrio ele se desenvolve juntamente com a consciência. Assim que o espírito tem a consciência, ele já tem também o livre-arbítrio. Porque só tendo consciência que você pode escolher para o lado bom ou o lado ruim, né? Criada a consciência, também é criado o livre-arbítrio, né? E as coisas que influenciam no nosso livre-arbítrio, né, para você optar pelo mal, pelo bem, existem alguns espíritos, né, os espíritos inferiores que nos influenciam. E eles nos influenciam durante muito tempo, até a gente chegar num nível de evolução, e cada vez que nós galgarmos um degrau no nível de evolução, esses espíritos terão menos influência sobre a gente. Então, quando a gente mais próximo da perfeição, menos eles terão força sobre nós, né? E como eu disse, né, o progresso, resumindo, o progresso e a evolução depende das nossas opções, das opções do livre-arbítrio, né? Quem fizer as opções evoluirá mais rápido, quem demorar nas provas demorará
também para evoluir. Só isso, pessoal. Obrigado. Só isso tudo, né, gente? Falou resumidamente, né? Mas disse tudo, né? O grupo 3 é sensação dos espíritos após o desencarne. Eles estudaram no Livro dos Espíritos, 149 a 165. Boa noite, tudo bom, gente? Sensação dos espíritos após o desencarne. Bom, acho que eu vou falando direto do jeito que foi anotado mesmo. A alma, depois da morte, volta ao mundo dos espíritos, mantém sua individualidade, mantém seu fluido próprio, conserva as características de sua última encarnação e leva somente suas lembranças do que vivenciou. A prova da individualidade da alma após a morte é feita através da comunicação, pois é ali que elas mostram a consciência do seu eu e o teor de seu caráter moral. A vida do espírito é eterna e o corpo é transitório, e quanto mais evoluídos, mais felizes serão, atingindo assim a felicidade eterna. A separação da alma e do corpo não é dolorosa, e sim uma libertação do espírito de seu exílio. O sofrimento se dará devido ao apego pela matéria, de acordo com a sua evolução. A separação se opera gradualmente, com uma lentidão que varia muito, de acordo com o quanto o espírito está identificado com a matéria. A afinidade da alma com o corpo pode levar ao sofrimento no momento do desligamento, que em certos casos pode levar o espírito a acompanhar seu corpo em decomposição. A alma, após deixar o corpo, passa por um estágio de perturbação até tomar consciência de si. Este tempo varia de acordo com o avanço do conhecimento e da consciência. Esta perturbação pode durar o tempo que for necessário, até que o perispírito se desligue totalmente e ele compreenda a verdade. Olha, o pessoal está muito sintético e estão de parabéns, que pegaram mesmo os pontos exatos, né? O grupo 4, sensação dos espíritos após o desencarne. No livro Sensação dos espíritos após o desencarne. Então, o céu e o inferno, eles vão. O código ela vai falar o tema. Código Penal. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 7, páginas 78 a 88. Boa noite. Bom, eram muitas páginas, então vocês desculpem, nós tentamos resumir, mas bem sucinto mesmo. O Espiritismo, ele resume o Código Penal da Vida Futura, são vários itens. Então, nós resumimos da seguinte maneira. O espírito, ele sofre na vida espiritual pelas imperfeições que ele teve na vida corporal. Quando o espírito retoma na vida espiritual, ele responde pelo bem que ele fez ou pelo mal que ele praticou. O espírito será cobrado, lógico, pelo mal ou até pelo bem que ele deixou de praticar. Porém, todo o bem que ele fez também será considerado. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria espiritual, mas só ele não basta. Estou arrependida, tá? Me desculpe, não adianta só. Ele é o primeiro passo para a reparação. O arrependimento ele pode ocorrer em qualquer tempo. Se for tardio, o espírito vai sofrendo por mais tempo. Se for breve, ele sofre menos. Após esse arrependimento, vem, consequentemente, a expiação, que consiste em sofrimentos físicos ou até morais, a própria consciência dele acusando, que são a consequência dessa falta cometida. Após essa expiação, aí vem
a terceira fase, que é a da reparação. O que ele pode fazer depois de tudo isso? Essa reparação, ela consiste em fazer o bem justamente para aqueles que ele prejudicou, a quem ele fez o mal. Quem, por impossibilidade ou por mal vontade, não reparar nessa vida, infelizmente, para ele reencontrará em outra existência com os seus credores. Isso é lei. Cada espírito, ele tem o livre-arbítrio, e por isso o progresso de cada um tem o seu tempo. Alguns progridem mais rápido, outros, pela própria teimosia, vão indo mais lento. Deus jamais abandona os seus filhos. Todos nós temos o anjo guardião que está ao nosso lado. Porém, o espírito, ele deve melhorar em razão da sua própria vontade. O anjo guardião, o nosso mentor, ele está ali do lado, nos apoiando, mas tem que ser o próprio espírito que tem que achar que é o momento dele melhorar. E é na vida corporal que essas faltas são reparadas. Isso explica as misérias, as mutilações, os sofrimentos, que à primeira vista, aqui na Terra, a gente acha assim, nossa, não tem razão de ser, por que essa pessoa está passando por isso? Essa é a explicação. Sendo que todo esse sofrimento nada mais é do que a quitação do passado, e essa quitação só vai servir para o adiantamento desse espírito. Assim, resumidinho. O pessoal está craque mesmo. Quanto a essa reparação e essa expiação, tudo isso, eu nunca me esqueço. As minhas crianças fizeram evangelização. E às vezes é complicado para a criança entender, né, esse arrependimento, essa expiação e essa reparação. E eu não me esqueço nunca de uma história que a evangelizadora contou. Eu estava na sala acompanhando, e eu não me esqueço, e eu vou passar para vocês, que para mim esclareceu muito e para minhas filhas também. Então é o seguinte, estava o Joãozinho com a turma dele, jogando bola na rua, né? Hoje a gente nem vê isso mais, mas supondo que tivesse, né? Jogando bola na rua, e de repente essa bola, chutada com mais força, cai na casa do seu Antônio, né? Um senhor muito bondoso, e quebra a vidraça, né? Os meninos saem todos correndo e desaparecem dali, né? Aí o Joãozinho era uma criatura que passava por aquela rua toda hora. E toda hora que ele passava por aquela rua, ele olhava na janela e se sentia culpado, porque a janela estava quebrada. E assim foi durante muito tempo. Então ele se arrependeu e chegou para a mãe e contou para a mãe. Mas o seu Antônio era uma pessoa que tinha pouco dinheiro, não pôde consertar a vidraça. E essa vidraça ficou muito tempo quebrada. E o menininho passando lá e vendo e contando para a mãe. Aí a mãe falou, meu filho, tem um jeito fácil. Você junte a sua mesada, corte o gramado de alguém, ajude uma senhora a carregar uma sacola, ganhe alguns trocados, troque o vidro para ele, que aí você vai se sentir melhor, né? E assim ele fez, pegou as moedinhas dele, da mesada, ajudava as pessoas davam uma gorjetinha, e ele conseguiu chegar à casa do seu Antônio, chamou o vidraceiro e trocou a vidraça. Então, ele passava pela frente da casa, olhava para a vidraça, uma que não se sentia mais culpado. E outro que se sentia muito feliz por ter conseguido, com o esforço próprio dele, ter consertado aquela vidraça. Então, assim somos nós. Não era o seu Antônio que culpava o menino. Era ele mesmo que via o que ele tinha feito, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender esse sofrimento e essa reparação. Não é Deus que vai nos trazer sofrimento. É a nossa própria consciência. É a nossa tomada de consciência que nós erramos. Então, a gente precisa consertar. E, às vezes, com esforço, igual o menininho da história. Teve que trabalhar, cortar o gramadinho, carregar a sacola, né? Não ficar com o dinheirinho da mesada, queria comprar, às vezes, uma bala, um doce, mas não podia, tinha que estar guardando. Então, é nesse sentido. Para que uma criança possa entender, ficou muito mais fácil para a gente adultos também, né? Agora, o grupo 5. Ensaio teórico das sensações dos espíritos.
Sensação dos espíritos após o desencarne. O Livro dos Espíritos, o item 257. Vocês ficaram com maior. Boa noite, gente. Pode baixar, 1,59,5. Pessoal, enquanto vocês falaram aqui na frente, já fui fazendo uns tiques aqui. Falou. Na verdade, até o que, vamos dizer assim, me sobrou para dizer para vocês foi o que, na verdade, o que mais o Espiritismo tem mostrado para mim, o que eu tenho aprendido e que tem aberto muito a minha mente. E assim, eu até gostaria muito assim de desejar isso para vocês também, porque de um ano para cá eu me sinto muito melhor pelo quanto eu tenho estudado aqui e o quanto eu tenho aprendido. Eu vejo a cada dia que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar, né? Mas eu tenho me sentido muito melhor por esses estudos, inclusive por ter aprendido essa lei que, para mim, é a lei suprema, que é a questão de causa e efeito. O meu último tópico aqui ficou: quando nos libertamos do nosso corpo, podemos ou não sofrer mais. Porque muitas pessoas pensam que quando a gente desencarna, a gente não vai mais sofrer. Mas, na verdade, isso é sempre um ponto de interrogação que tem que ter em nós, porque a gente pode, sim, sofrer mais ou pode não sofrer mais, mas isso depende das nossas condutas aqui. E, às vezes, antes de passar para a questão espiritual, se a gente pensar nas nossas condutas morais, no nosso bem-estar emocional, mental mesmo, a gente consegue ser mais equilibrado aqui. A gente consegue ter mais saúde aqui. Então, eu acho que a gente pode juntar as duas coisas, né? Tanto a questão de evolução até física, a gente ficar bem conosco mesmo, e pensar nas nossas condutas também para refletir sobre as nossas questões espirituais, porque eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser mais felizes nesse futuro que nos espera, né? Então, isso que me sobrou para dizer para vocês. E eu agradeço mais uma vez ao Grupo Luz e Amor, todos que estão aqui, porque graças a vocês, a ajuda de vocês, a gente, todos nós, temos mais esperança de ser mais felizes, né? Obrigada. Porque esse ensaio teórico já é, né, um resumo mesmo de toda a doutrina dos espíritos, né? Que todo mundo falou um pouco do perispírito, do sofrimento, desse laço, né, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito. Tudo isso nesse grupo foi falado, né? E a gente não pode esquecer que no Livro dos Espíritos ele fala assim, que o espírito, ao desencarnar, ele não sofre fisicamente, mas ele sofre, muitas vezes, moralmente, pelo seu estado evolutivo. Então, uma criatura que é muito apegada ao corpo físico, à matéria, quando a gente diz muito apegada, gente, é um apego natural que a gente tem, né, do corpo físico. Se a criatura só cultivou o corpo físico, nem sabia da existência de um mundo espiritual, ou se sabia, não vivia espiritualizado, mas vivia materialmente, só a busca do prazer, da conquista material e não espiritual, ela vai sofrer sim esse desligamento, porque ela vai sentir falta dessa matéria, né? Então ela vai sentir dores às vezes, ela vai sentir fome, vai sentir sede, porque nós somos muito materializados, não é? Então nós temos que compreender que esse sofrimento não existe de maneira nenhuma para aqueles espíritos que já estão mais evoluídos, que eles conseguem compreender que já desencarnaram e que conseguem se encaminhar para o lugar que eles têm que ficar, dependendo do seu estado de vibração. O filme No Nosso Lar e o livro do André Luiz, e o filme também baseado no livro, ele explica bem isso, né? A gente percebeu aquele nosso lar era um mundo espiritual, né? Só que, aos olhos de quem estava ali, desencarnado, ele era um mundo físico. Tinha necessidade de condução para andar, ninguém podia sair levitando facilmente por lá. Tinha necessidade de se alimentar,
né? No filme não fala, mas eu gostaria que vocês lessem o livro, que teve até problema mesmo na alimentação na colônia Nosso Lar, porque eles queriam fazer uma alimentação mais fluídica e os espíritos que moravam ali no início da colônia, eles eram mais materializados, eles queriam comer, se alimentar de matéria mais densa, né? Então tem tudo isso, a gente vai passar por isso. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter sensações, às vezes, de fome, de frio, de saudade, né? Tudo isso é natural, mas a gente tem que estar preparado para saber que mudamos de estado, que vamos nos alimentar sim, dependendo do nosso estado vibratório, da vibração do nosso perispírito. Se a gente tem condição de tomar um caldinho, nos será oferecido um caldinho, não é? Se a gente tem condição de só se alimentar de energia, né, nós nos alimentaremos só de energia. Ou se a gente precisar de uma coisa mais densa, também nos será oferecido, né? Ou então nós vamos buscar isso por nossa própria conta. Então, vamos tentar estar mais evoluídos possível para que a gente possa ficar em um lugar que a gente possa ter todo o apoio possível de espíritos o mais superiores possíveis. Então, isso a gente tem que entender, porque as sensações existem sim, tanto que quando a gente começar as comunicações mediúnicas, vocês vão ver o relato de espíritos que estão desencarnados, alguns há muito tempo, que ainda padecem de frio, de fome, de ferimentos, de sangramentos, hemorragias mesmo. Então, a gente tem que levar essas criaturas até um hospital, fazer tratamento, e a gente vai fazendo essa indução psicológica mesmo desse espírito, que ele está sendo tratado. Porque tudo isso ele sente e é verdadeiro. Não adianta falar, como é que você está com frio se espírito não tem corpo? Como é que você está sentindo frio? A gente não pode falar isso para o espírito. Ora, gente, ele tem corpo perispiritual. E ele está sentindo frio. E está mesmo, porque a sensação é verdadeira. Até numa parte dessa aqui, eles falam assim, que é só a gente observar, na Terra aqui mesmo, uma criatura que sofre uma amputação de um membro, né? Ela vai sentir ainda, durante muito tempo, a sensação daquele membro. E muitas vezes ela tem uma coceira no pé, mas muitas vezes ela tem dores terríveis. E fala assim, mas não tem pé, como é que vai doer o pé? Mas a região do cérebro está ali marcada. O perispírito está ali com o pé doendo. Não é? Então, a gente tem que entender tudo isso. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. E outra coisa também que é fácil... E outra coisa que é fácil de ver, a gente que usa óculos o dia inteirinho, quando a gente tira o óculos, a gente tem a impressão que a gente ainda está de óculos. Fica tentando arrumar o óculos, parece que, né? Porque é uma sensação. Às vezes a gente tem que botar a mão assim para ver que não está de óculos, porque a gente está com ele. A gente está sentindo ele pegar, né? Então, são sensações que a gente tem e que desencarnado a gente carrega também. Então, a gente tem que compreender isso tudo, certo? Isso aí, para não sentir nada, é espírito puro, tá? Espírito igual a gente aqui, a gente tem sensações sim. Então, vamos buscar, como diz a Karina, desde aqui, sensações agradáveis, para que a gente possa se acostumar a essas sensações. Pensamentos positivos, pensamento de doação, de fraternidade, para quando a gente desencarnar, a gente carregar esses sentimentos todos, essas impressões todas. E vamos deixar para trás a sensação de pessimismo, de pensar em maldade, de pensar só em coisas negativas, porque a gente carrega tudo isso, né? E a gente atrai os nossos afins. Então, a gente vai para onde o nosso pensamento nos levar, para uma região mais inferior, carregada de pensamentos negativos, e vamos sofrer por conta
nossa mesmo, e mais o acréscimo dessas criaturas, ou se a gente já costuma estar com um pensamento mais elevado, ações mais elevadas, para que a gente possa sofrer menos, né? Vamos nos desapegar da matéria, dos sentimentos, né? Para que a gente possa sofrer menos na nossa desencarnação, porque um estado de perturbação é natural. Todo mundo vai passar por um estado de perturbação. Igual quando a gente acorda meio assim, não acordou direito, que não sabe se está na esquerda ou na direita da cama, se acordou mesmo. Tem dia que a gente acorda assim, né? Acorda muito rápido e a gente fica meio desorientado. Então, essa sensação, todo mundo passa por ela. Pode ser 1 minuto, 5 minutos ou 10 anos. Vai depender do espírito. Quando eu falo 10 anos, pode pôr 1000. Né? Aí, vamos lá, a progressão vai depender da criatura, o despertar, certo? E com isso nós encerramos a nossa 7ª teórica, e a semana que vem a gente já tem prática, certo? E vamos fazer então uma prece. A Monita está aí? A Monita vem fazer a prece para a gente, ela está feliz. O braço está bom, graças a Deus, ela está feliz até. Gente, a semana que vem eu gostaria de lembrar, antes da Monita fazer a prece, e todas as reuniões seguintes, agora nós estamos entrando numa prática mais de trabalho mediúnico mesmo, de estar oferecendo energias positivas, fazendo irradiações, o passe. Daqui a pouco a gente vai estar psicografando. Então eu gostaria de pedir para vocês que todos nós, ao chegarmos, que ficássemos mais em silêncio. A gente tem sempre mensagem lá na porta, que vocês pegassem naquela janela que dá para o escritório ali, pegassem, sentassem, se cumprimentassem naturalmente, em tom de voz mais baixo, e que ficasse mais em silêncio para a gente poder se harmonizar, para poder doar os nossos fluidos mais equilibrados. Então, a gente precisa de um ambiente mais equilibrado. Então, que a gente não chegue muito em cima da hora, cheguemos um pouquinho mais cedo, vamos ficar em prece, em oração. Se quiser trocar alguma impressão com o companheiro, vamos fazer em voz baixa, né? E que essas impressões sejam as mais positivas possíveis. Não vamos comentar a respeito da última tragédia que aconteceu na cidade, nada disso. Vamos só falar mesmo o nosso cumprimento geral e falar amenidades, né? Para que a gente não... E em voz baixa, porque está cheio de espírito aqui conosco, fazendo coen junto. E eles trazem os espíritos sofredores também, necessitados, para aprenderem e fazerem tratamento. Então, a gente tem que já, a partir daqui de baixo, já começar a fazer essa vibração, certo? Agora a Monita vai encerrar com uma prece. E a Monita está feliz mesmo. Hoje está voltando de verdade. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades que eles nos dão de nos evoluirmos, de nos melhorarmos. Agradecer aos nossos anjos de guarda e agradecer em especial a esses irmãos que preparam essa nossa reunião, que nos dirigem, nos amparam. Agradecer também a presença desses irmãozinhos que aqui vieram estudar, que eles levem também um pouco mais de aprendizado, assim como nós, e que a paz e a luz de Jesus possa brilhar entre nós por toda a semana, que assim seja.